Alô, meus queridos irmãos, Pastor Moabel. Desejo fazer um breve vídeo sobre a nossa situação brasileira. Há muitas pessoas que pedem que eu não poste assuntos sobre política. Na verdade, este canal não tem nenhuma ligação com política. No entanto, eu tenho formação jornalística e sempre quis saber das notícias, porque desde os 14 anos eu estava sempre dentro de emissoras de rádio, como Rádio Clube de Itajaí, vendo aqueles grandes repórteres da época, Telmo Silva, Ribeiro Luz, e também Rádio Difusora de Itajaí, mais tarde, Guarujá de Florianópolis. Devido a esta formação, eu tenho alguma ideia sobre política. E também, depois que passei a morar nesta cidade aqui, comecei a acompanhar os casos políticos que acontecem. O Brasil, ele tem uma história política muito triste. Se você começar desde o primeiro presidente do Brasil, que não foi eleito pelo voto, nem o segundo, somente o terceiro presidente do Brasil foi eleito pelo voto. E desde estes tempos imemoriais, a política brasileira tem chafurdado no lixo, na sujeira. O que é que eu quero dizer com isso? Quando uma pessoa já em avançada idade é preso por andar em casos de corrupção, casos que não se pode esconder, formações de quadrilhas. E essas formações de quadrilhas, elas atingem todo o setor da sociedade. Atinge aquilo que não se pode imaginar. E, finalmente, onde faz o maior estrago é quando se envolve com a igreja. A igreja. Não a igreja de Jesus, a falsa liderança, que aonde vê a oportunidade de brilhar o holofote, se joga aí e fica sorrindo para aparecer na foto. Vocês se lembram que, recentemente, um presidente foi deposto, assumiu outro, que era igualzinho o primeiro. Não havia diferença, era o vice. E o povo aí sofrendo. A juventude sem aprender. Os idosos sendo esquecidos. E as crianças sendo doutrinadas para o mal. E a liderança da igreja junto, para aparecer na foto, para aparecer bem. Quando abre a boca no púlpito, não sai nada. Eu conheço esse tipo de gente há 50 anos no púlpito e não sai nada, nem o ensino da Bíblia, nada. Que faremos? Para onde iremos? Eu fico pensando, nesta mesma situação, que faria o apóstolo Paulo? Porque o apóstolo Paulo era um homem de cultura. Ele não era um analfabeto funcional. Ele tinha formação de lutas greco-romanas. Era um oficial, um homem de peso. E se dedicou só ao ensino da Bíblia. Mas o que é que nós vemos hoje?
pessoas com a Bíblia na mão usam da Igreja Santa de Jesus, do povo, para se promoverem. E depois, quando vão falar, falam coisas sem nexo, como: nós vamos morar no céu, nós vamos morar no céu. Há 50 anos com a Bíblia na mão, não entende que passaremos no céu por 7 anos. E a igreja e Deus habitarão na terra, porque os mansos herdarão a terra. No livro de Apocalipse, a palavra de Deus diz que Deus descerá do céu com o seu tabernáculo, com o seu trono, e habitará na terra. E os povos de outras nações distantes pedirão aos judeus para que os leve a Jerusalém, para aprender do grande Deus os seus ensinos. E eles ficam dizendo: nós vamos morar no céu, entre os muitos erros teológicos, né? Eu sinto tristeza em ver o ensino decaindo nos últimos 50 anos. E os que podem ensinar não têm acesso ao púlpito. Por quê? Só assume o púlpito hoje, com raras exceções, aqueles que podem pregar uma mensagem que produz dinheiro. Olhando para a situação do Brasil, olhando para a situação da América, eu fico preocupadíssimo com o futuro da nossa juventude, que os mais idosos entram na eternidade, mas a juventude fica aí. Ao Deus dará. E Cristo não voltando logo, como será o futuro desse povo? Enquanto a liderança, quase na sua totalidade, quer aparecer na fotografia, porque é assim, né? Se alguém está ganhando alguma coisa, se junta àquele que está vencendo. Quando ele começa a perder, eles começam a sair, e ficam em silêncio. Por quê? Porque o mal foi descoberto. Porque a mentira foi descoberta. Porque o roubo foi descoberto. E eles, na ganância do poder, saíram na fotografia. Não sei como podem subir no púlpito novamente, depois de participarem de reuniões e aparecerem na mídia ao lado de pessoas que hoje estão encarceradas. Não sei. Eu não sei o que faz um pastor, um pregador do Evangelho se envolvendo nestas áreas. Quando uma alma vale mais do que o mundo inteiro, estamos falando isso a vida inteira. E estamos agindo como se a alma de uma pessoa não valesse nada. Penso que o Deus eterno, de onde está contemplando os seus servos sobre a terra, deve estar entristecido com o descaso que temos da palavra de Deus. Já tem pastores dizendo que João Batista não era um profeta. Que existe purgatório também. E perguntei para um pregador: e como será a eternidade? Como nos livraremos? Nos livraremos de quê? Que eternidade? Que pecado? Não existe mais isso na cabeça deles. Portanto, você que está neste
mundo maravilhoso de nosso Deus, vendo estes males triunfarem, é hora de nós tomarmos cuidado e seguirmos servindo ao Senhor enquanto se pode achar a presença dEle. Muito obrigado a todos vocês, onde quer que vocês estejam, neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Amém e amém.